Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio mais uma vez com vocês e agora a nossa aula é enfermagem clínica. Pessoal, sei que não é fácil, muitos já desistiram, do curso, aí acho que quase metade da sala já saiu, né? Uma tristeza, por saber que muitos não têm conseguido dar continuidade aí nessa etapa da vida de vocês. Mas os que continuam firmes aí lutando, parabéns, né? Então a gente vai ir lá e tentar fazer o diferente, né, pessoal? Tentar fazer aí a nossa parte para mostrar que somos capazes, né? Mesmo nessa pandemia, com essas dificuldades que a gente encontra, que a gente é capaz de continuar esse curso aí e terminar, né? Pessoal, então assim, acho que vocês devem ter a apostila, devem ter pego aí a apostila. Eu quero falar para vocês primeiro sobre o que é uma clínica médica. Nossa, professor, o que é clínica médica? Clínica médica, pessoal, é um espaço do hospital onde fica o paciente internado, tá? Acima de 14 anos, para investigação do problema dele. Imagine só que chega um paciente lá com muita dor de barriga e teve um pouco de febre, então ele vai ser internado na clínica médica. Na clínica médica vão ser analisados ali vários exames, né? Os resultados do exame dele ou até mesmo a evolução do caso dele para saber qual que é o problema dele e fechar um diagnóstico. Pessoal, lá na clínica médica ele vai ter pacientes em estado crítico. Ah, professor, qual que é um paciente em estado crítico? É um paciente que ele tem ali, pelo menos, aqui na nossa apostila diz assim que tem que ter pelo menos 2 sistemas orgânicos que eles já estejam ameaçados. Exemplo, um paciente que está em estado crítico, um paciente que tenha uma insuficiência renal, né? Mais uma insuficiência cardíaca, né? E ele chegou ali no estado complicado, ele está no estado crítico, beleza? Estado semicrítico, pessoal, é um paciente que ele requer cuidado. É um paciente, exemplo, que ele tem deixa eu ver, ele é um paciente que ele está com a pressão dele muito elevada. A pressão dele está lá 220 por 180. Esse é um paciente que ele está semicrítico. Tem que estar observando porque esse paciente ele pode evoluir para um estado crítico. Entenderam? Né? Assim, a situação da pressão dele estar elevada pode fazer com que ele tenha um AVC ou que ele tenha um outro problema aí e acabe então evoluindo para um estado crítico. E tem também na clínica médica os pacientes não críticos. Nossa, professor, quem que é um paciente não crítico? Tá, um paciente não crítico é aquele paciente que foi, um exemplo, ele foi para fazer uma retirada de pedra no rim, ele foi quebrar as pedras que ele tem no rim, né? Ele estava com uma cólica lá de rim, ele ficou internado para poder fazer o procedimento da retirada da pedra, a quebra da pedra do rim dele, tá bom? Esse seria um paciente não crítico. Outro paciente não crítico, um paciente que quebrou o pé, né? E aí ele precisou ficar um pouco internado lá, ele é um paciente não crítico, tá bom? Pessoal, a gente tem que... Aqui na nossa apostila pede também para a gente ver o que é doença, o que significa aqui doença. Doença, pessoal, segundo a nossa apostila aqui, é uma enfermidade que altera de forma danosa o organismo, né? O dano patológico ele pode ser estrutural ou funcional. Tá, pessoal, o que é patologia? Quando a gente começa a falar em patologia, a gente vai começar a entrar nos nomes das doenças, tá bom? Exemplo, o paciente, ele tem uma patologia crônica. O que é uma patologia crônica, pessoal? Uma patologia crônica seria, por exemplo, uma pessoa que ele tem uma hipertensão arterial aí há muito tempo, um problema de hipertensão arterial. Também entra como patologias crônicas um paciente que tenha diabetes,
né? A diabetes é uma patologia, é uma doença, entenderam? Esse paciente, o diabetes é uma patologia crônica que ele já tem há bastante tempo, tá? E uma patologia, pessoal, quando eu falar de patologia, lembrem-se que é doença, tá bom? Mesmo que falar doença. Quando eu falo de uma patologia aguda, quem já ouviu falar de patologias agudas? Aguda, pessoal, é uma patologia que ela desenvolve de repente e que ela pode chegar a levar à morte do paciente ou também pode se curar. Um exemplo de uma patologia aguda hoje é o coronavírus, né? A pessoa que tem o coronavírus, ele não tinha o coronavírus há tempos, né? Não tinha pegado a doença aí, o Covid, há tempos, mas de repente surgiu esse problema e ele foi contaminado, né? Então ele tem lá a doença do Covid e é uma patologia aguda que está acontecendo agora. Uma meningite, né? Que é a inflamação das meninges do nosso cérebro. Também uma patologia aguda que acabou de acontecer, né? Uma gripe é uma patologia aguda também, pessoal, tá? Então não esqueçam desses dois conceitos, beleza? Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês, iniciando aqui nas patologias. A primeira patologia que eu vou falar hoje para vocês é o impetigo. Nossa, professor, o que é o impetigo? Vou colocar aí uma imagem para vocês olharem. Antigamente nas escolas, quando a pessoa tinha esse problema, eles falavam, nossa, tá com bereva, né? Era conhecido assim também, pessoal, tá? Para os mais antigos aí, eles vão acabar lembrando. Tá? Mas é impetigo que chama. Ela é uma infecção bacteriana e ela é bastante comum e ela atinge as camadas superficiais da pele. Tá? Ela é comum, pessoal, em idade escolar de até 6 anos e em pessoas idosas. Tá bom? O que ele causa, pessoal? O impetigo, ele vai causar o quê? Ele vai causar aquelas feridas com pus, tá? Ele vai causar aquelas feridinhas com pus e ele é super transmissível. Um exemplo, se uma pessoa tiver impetigo na escola, o que deve ser feito? A criança deve passar em consulta médica, né? Para que o médico faça o diagnóstico. O diagnóstico é feito assim, normalmente só através da anamnese. O que é anamnese, pessoal? A anamnese é a observação da doença, tá? A investigação ali, ele olhando a doença, ele consegue já diagnosticar o impetigo. Ele fazendo o diagnóstico do impetigo, né, inicia-se o tratamento com antibióticos, que pode ser por via tópica. Quem lembra o que é via tópica? Via tópica, pessoal, é por pomadas que você coloca no local, tá? Ou também por vias intramuscular, né, ou endovenosa, tá? Mas normalmente por via tópica, que é as pomadas de antibióticos, já resolve, tá bom? Só que assim, como eu estava falando, o impetigo, pessoal, ele é altamente contagioso. Um exemplo, numa escola que uma criança aparece com impetigo, deve ser notificada a escola, né, para que outras crianças não se contaminem também, para que eles tomem os cuidados necessários, né, para que outras crianças não se contaminem. E a pessoa que está com impetigo, ele deve ficar em quarentena, né, deve ficar alguns dias em casa tomando todos os cuidados. Quais os cuidados que a gente deve ter com o impetigo? Primeira coisa, lavar bem as mãos, cortar as unhas desse nosso paciente que está contaminado, porque ele coça, né, onde está o impetigo ali, coça em outro local, então ele acaba contaminando outro local do corpo dele, tá bom? Também, pessoal, o que pode aparecer aqui, eu estava falando para vocês, né? Ele vai aparecer essas feridinhas que chamam-se pústulas, tá? Vou colocar uma foto aí para vocês de umas pústulas, para vocês já começarem a observar como é que é, tá? E também com erupções cutâneas. É igualzinho picadinhas de mosquito, sabe? É igualzinho picadinhas assim de mosquito que podem estar espalhados aí por diversos pontos do corpo, tá bom? Também pode aparecer, pessoal, nódulos linfáticos. Ah, professor, o que é nódulos linfáticos? Os nódulos linfáticos, pessoal, são aquelas
vou falar assim, a grosso modo, aquelas bolinhas que podem aparecer aqui no pescoço, região do pescoço, pode aparecer atrás da orelha, né? Ele vai ser aumentado esses nódulos, tá? Na virilha também às vezes aparece quando tá tendo aí um quadro infeccioso, tá bom? Pessoal, normalmente o tratamento ele vai durar de 7 a 10 dias, tá? Quase nunca vai precisar ficar internado e as medicações que os médicos eles utilizam bastante para esse tipo de enfermidade são as penicilinas. Ô professor, o que é penicilina? Bezetacil, tá? É bastante utilizada as bezetacil aí para fazer o tratamento, tá bom? Pessoal, o paciente ele só é perigoso contaminar outras pessoas, pode contaminar até mesmo através de copos, usar a mesma roupa ou tocar nas feridas, né? Nas primeiras 48 horas do tratamento. Iniciei o tratamento. 48 horas depois, esse paciente já não transmite mais, beleza? Não esqueçam disso, tá? Prevenção, pessoal. Quando vocês chegarem em algum lugar que tenha um paciente que esteja com impetigo, às vezes, né, se acontecer de alguém estar internado por esse motivo, ou que tenha adquirido esta enfermidade mesmo dentro de uma unidade hospitalar e ele esteja internado por uma outra coisa, mas ele esteja lá, vocês devem fazer o quê? Sempre utilizar os EPIs, né? Descartá-los de maneira correta depois. Deve também sempre fazer a troca dos lençóis, toalhas e deve sempre ser manipuladas com cuidados, lavado separadamente, tá? Deve ser lavado separadamente e passado, tá? A ferro quente antes de usar novamente, tá bom? Pessoal, preciso que vocês façam para mim 3 perguntinhas e enviem no e-mail que eu vou colocar aí, tá? Pode enviar a foto lá no e-mail, ou mesmo se quiserem fazer... eu quero que faça, pessoal, a foto. Eu quero que escrevam no caderno, tirem foto e enviem para mim, beleza? Deixa eu ver. Questão número 1. Quais os tipos de pacientes encontramos em uma unidade de clínica médica? Essa é a questão número 1. Vocês vão colocar lá, né, que é aqueles pacientes críticos, semicrítico e não crítico. E aí coloca os exemplos dos pacientes críticos, semicríticos e não críticos, tá bom? E a segunda questão, quais os cuidados o técnico de enfermagem deve manter para um paciente com impetigo? Que é aquilo que eu disse para vocês, tá? Só utilizar sempre os EPIs, fazer descarte correto, né, dos EPIs, manusear com cuidado os lençóis e roupa de cama, e até mesmo roupa que o paciente está usando, lavar separadamente e passar a ferro quente antes de ser utilizado novamente, tá? Pessoal, então tenham aí um bom dia, né, uma boa noite e vamos ficar firme nas nossas aulas, tá? Tchau, pessoal.